vez. Boa tarde, doutor Flávio Ângelo, o nosso toda vez eu me embanando com essa coisa, hipnoterapeuta, não é isso, Isso. doutor? Doutor, o que nós vamos conversar hoje a respeito da hipnoterapia? Qual o assunto que nós vamos entrar hoje? Seguindo, então, digamos assim, um protocolo que eu Sim, estabeleci para a nossa participação, já tendo comentado sobre o que é, sobre os principais fenômenos psicossomáticos, tendo conversado sobre ciclo do hábito, sim. hoje eu gostaria de falar, assim, mais contraído, sendo menos técnico, a respeito De do... preferência, doutor, porque é o que eu falo sempre. As Aham, pessoas que nos ouvem, sim, um professor estudado, sabe o que significa exatamente. determinada palavra. Eu mesmo, falava, ai, Aham. né, eu tinha um médico Sim, aqui esse dia, mas ele falou, é porque a gente precisa construir, né, estabelecer uma não, base de sim, sim, critério e mas depois o mais simples que o senhor descontraída, puder explanar para as pessoas, melhor exatamente, ainda. para falar assim do porquê ou quando a gente percebe que precisa buscar uma terapia, né, o processo terapêutico pode Sim, ser não só com a hipnose, pode ser outro, porque ainda que estejam desmistificando muito a psicoterapia no geral, a intervenção, né, como psicoterapia, sim, ainda tem muita gente que deixa a questão emocional, as suas próprias questões emocionais para lidar. É igual aquela, eu mesmo com intervenção médica, eu tenho esse comportamento, mais do que com a questão emocional, a minha questão emocional resolvo sim. mais rápido do que a médica. E eu Imagina. sou daquele estilo que fala assim, não, questão médica eu deixo para resolver na última hora, quando já não tem mais outra solução, eu vou no médico, não é Não isso? tem para onde Tem correr, muita né? gente que faz Eu isso sou um. e com a questão emocional deixa para fazer exatamente a mesma coisa. Fala assim, não, a questão emocional não vai me interferir, não está fazendo nada, eu sempre fui assim e não sei o quê. E quando chega num limite, né, de já estar atrapalhando a vida no trabalho, Sim. atrapalhando a vida em casa, atrapalhando a vida com a família, todas as coisas, vários hábitos que começam né, a causar um mal-estar geral, aí sim, e ainda precisa outras pessoas recomendarem, olha, talvez seria bom, e a pessoa É diz, que a não, mas pessoa isso é mesmo não percebe que tabu. ela tem problema, né? Exatamente. Ela vai criando hábitos e barreiras e loucuras pela vida afora, né? E não E não percebe que percebe precisa. que precisa de um acompanhamento, né? E aí, então, como que a gente nota isso? Aí, muitas vezes, a gente vai falar assim, os primeiros sinais que dá para notar é o quê? Normalmente, a gente tem uma ideia e essas ideias, a gente está buscando sempre um bem para a gente. E quando a gente tem um conjunto de ideias e tem um comportamento que está em contradição, isso ali a gente fala que gera um estado dissonante, né? Sim. A pessoa às vezes está lá num trabalho e não está gostando exatamente dos rumos que aquele trabalho está tomando, a sua função, o seu cargo, ou aconteceram circunstâncias em que ela não teve uma promoção, no Uhum. sentido, e ela sente um mal-estar muito grande e Porque começa a ela agoniar. fica quieto, né? É, Poxa, eu previa que aconteceria tal sim. coisa. E E está indo não por outro caminho. aconteceu do jeito que eu queria, aí isso gera uma agonia, uma angústia. Quando é com relacionamento, pode ser a mesma coisa. Ela espera uma coisa, mas age de outra forma, ou a resposta que ela tem não é aquilo, aí aquilo gera uma angústia. Isso tudo vai acumulando se a pessoa não tiver os meios necessários de estar interagindo com a gestão das emoções e dos pensamentos, essa tensão só vai aumentando, aumentando, Sim. aumentando, até o ponto em que a exacerbação emocional pode gerar algum mal-estar, que não é só para si, é na interação com os outros, certo? Porque a gente só tem esse tanto de neurose por conta da oscilação das circunstâncias da Exatamente. vida que acontece, as nossas emoções, elas não são permanentes, a gente fica feliz, a gente fica triste, a gente fica ansioso, a gente fica em tédio, não é Porque isso? se a vida não tivesse esse sobe e desce, é o que eu digo sempre, né? Até vi isso Sim. num filme há muitos anos atrás, né? Que Uhum. a vida é oscilação de altos e baixos, tudo dela, né? Exatamente. E que é os batimentos do coração. E Exatamente. se ele ficar numa linha reta, A vida acaba. acabou. Pois Acabou. é. Então, Mas e à medida que a tensão vai subindo, porque a gente não aprende a lidar exatamente com todas essas questões, não aprende a lidar com as tensões, não, de certa forma, se ele dizer assim, não amadurece tanto a personalidade, isso pode gerar alguns comportamentos que não fica muito sim, legal. com A pessoa pode certeza. começar a ter, explodir de raiva, querer quebrar as coisas, ela pode, um monte de sintomas, vão manifestando sintomas de que alguma coisa não está certa, É. certo? Ou se acontecer algum evento muito traumático e a pessoa não está sabendo lidar com aquilo, aí gera uma situação dessa. Então, esses aí são sinais.
em que, de forma aguda, a gente poderia falar, ó, você poderia procurar uma intervenção terapêutica. Sim. Não quer dizer que você seja um louco, que você tem uma psicopatologia, que você precisa necessariamente se medicar, mas em certos casos, a ajuda de uma medicação por conta dos seus hábitos, a sua fisiologia muda. Então, quem sabe, buscando ou um psiquiatra, um psicólogo, esse reequilíbrio químico ajuda a ter um reequilíbrio orgânico, certo? E nisso o seu comportamento volta a ter um estado Sim. mais equilibrado. Porque a droga, como o senhor disse, o equilíbrio químico, né, que seria a Sim. medicação, eu tenho medo desse troço, porque. Sim, sim. Né? E muitas vezes toma-se o remédio e não funciona do outro lado, né? E aí o Hoje em cara dia, fica dependente daquilo no resto da vida. e hoje em dia eu não vou falar da parte médica, mas eu vou falar do comportamento da outra parte, da Sim. parte do paciente, que é muito voltado a eu tenho um problema e a medicação vai me ajudar. E hoje em dia Não existe é muito assim. isso. Aí É. tem muito paciente que fala assim, eu vou no psiquiatra só para pegar meu SOS, não é isso? Eu tenho um filho que estava nesse estágio, graças a Deus. Por incrível que pareça, o que está mudando, ele é os filhos. Ele passou por psicólogo, passou por psiquiatra, socaram remédio dele quanto é jeito. Nada Eu resolve. falei, rapaz, você está cada dia bem segurança, que cada dia pior. Pois é, e Né? no caso uma intervenção terapêutica com uma outra abordagem que poderia ajudar nessa maturidade de entender a si mesmo, para entender como você está reagindo de dentro para Sim. fora, ajudasse também. Então a gente poderia olhar por esse lado e falar assim, vamos fazer um acompanhamento com as duas frentes, não só com uma, né? A Sim. pessoa que enche de remédio para dormir porque já não quer mais lidar com os problemas, ou enche de remédio para falar assim, eu preciso de concentração para estudar, que é outra via, né? Não quer fazer nada e fica tomando estimulante e tal. Aí fala assim, não, então... Aí tem esse caso da via mais aguda, digamos assim, onde a pessoa deixa a coisa se acumular e chegar no estopim até pedir uma ajuda. E tem a outra via que a gente pode chamar assim, vamos fazer de forma profilática. Você procura pontualmente. Às vezes você não tem uma questão muito grave, muito abrangente, mas você fala assim, não, mas tem algumas coisas na minha vida que eu poderia, assim, ter um desenvolvimento pessoal legal, né, aprimorar certas qualidades, dar uma ajustada em certos vícios, aqui, ou certos comportamentos que É eu sei aquilo que me incomodam. que a gente estava falando, porque você vai criando os hábitos, vai criando as loucuras, e muitas vezes o seu amigo, a sua esposa, seu marido, seu pai, não aponta, fala, olha meu filho, você está, calma, vamos procurar uma ajuda. Sim. E as pessoas precisam ser apontadas, né? Sim. Apontar, olha, você está com um problema aqui e você precisa corrigir aqui. Exatamente. Eu não tenho capacidade de coisar, mas vou ao médico, vou te levar uma pessoa que vai resolver. Entender, por exemplo, certas premissas, que um set terapêutico é um ambiente que a pessoa vai poder trazer tudo isso que está lá no interno, que às vezes ela não consegue falar para Sim. todo mundo, e que isso pode estar ali acumulando, gerando um rancor e tal, e que ela vai ter um ambiente que eu vou chamar assim, é o mais neutro possível, sem julgamento, onde ela vai poder falar, expressar aquilo, entender como aquilo influencia nela e como influencia dali para fora. Então ela tem a segurança do sigilo do ambiente, ela vai ter todas essas coisas de um profissional que não vai estar fazendo juízo de valor sobre o que ela está fazendo, o que ela está pensando, o que ela está Está certo, sentindo. errado, tipo, Exatamente. Tá. E então, se ela não tiver uma questão muito aguda, de forma, vamos falar assim, profilaxia mental, vamos falar, ou psicológica, Sim. ela pode estar buscando, até falar assim, não, eu tenho um comportamento estranho assim. Essa última semana eu atendi um caso em que, na sessão de anamnese, a gente pôde identificar, quem me procurou, Sim. de que, às vezes, o problema dele, que ele achava que era um grande problema, a ter uma visão diferenciada, ele percebeu, nossa, não é tão grande um problema assim, eu posso Ele está fácil de eu resolver e e tal, né? e simples. E ali ficou só numa consulta, Olha só. tranquilamente, não precisando fazer intervenção, mas até para isso, você notar alguma diferença e já procurar e falar assim, não, aquilo é uma opinião a respeito disso aqui, não sei o que, isso aqui está me incomodando, e ter a possibilidade, que a hipnose vai fazer isso, suspender o seu foco atual naquilo que você acha que é um problema e olhar aquilo num ângulo diferente, você pode ter uma nova forma de olhar. Que a mente é tão complexa, é um troço que manda tanto na gente que a gente não percebe, né? Isso. Hoje uma situação em casa pela manhã, uma pessoa veio me acordar
E foi me acordar de um jeito que eu não gosto, Sim. que eu nunca gostei Uhum. desde criança. Sim. Meu avô ia me acordar, ele batia em mim, assim, batia Sim. na minha perna, porque ele tinha as mãos, nós somos do interior de São Paulo, então era muito frio de manhã. É, E a pessoa, rapaz, ela como se fosse meu avô me acordando. Bem quase um que gatilho instantâneo. exatamente, mas foi um coice. Ele tomou, a pessoa não sai da frente. Tinha Uhum. tomado um coice, meu amigo. Sim. Eu levantei bravo, Uhum. xingando aquela coisa. O quê? Problemas mal resolvidos no passado. Sim. Né? Isso. E há quantos anos que não me aconteceu isso? Isso. Eu, E às vezes pode causar uma incompreensão da sua reação, que ela é pessoal. Certo? exatamente. Digamos assim, a gente fala que a mente funciona de forma coerente, então para você tem um sentido do porquê que aquilo te incomoda, mas a sua reação para Para outra, esse pessoa cara tá louco, faz um não negócio vai. Aí desse. isso vai gerando uma cadeia de incompreensão. Então, às Exatamente. vezes aí fala assim, pode ser um não problema para outro, mas para você fala assim, não, esse aspecto me incomoda, eu queria entender mais ou menos do porquê que me incomoda tanto. Aí você já poderia ir lá e falar assim, você não vai fazer aquela intervenção, não vai tomar remédio por conta disso, Por causa não disso. precisa de um psiquiatra. Botar na Mas, camisa de força e botar no quarto fechado. mas só compreender isso e saber dessensibilizar, saber controlar e tal, isso já é uma forma de olhar por onde assim, eu poderia buscar uma ajuda para isso? Sim, poderia. Até porque de forma analítica, se a gente for falar assim, num viés psicanalítico, a maioria dos nossos comportamentos ele tem uma pré-determinação Sim. psicológica anterior e a gente poderia analisar tudo. A gente poderia analisar a forma como você bebe água, a forma como você se alimenta, do que se alimenta, a forma como você se transporta, né? Se você prefere carro ou moto, se você prefere Tudo tem um terno porquê ou lá atrás, informal, né? exatamente. Tem base analítica. E você poderia analisar todos os comportamentos. E você fala assim, não, então tem algum aqui que não estou me sentindo bem. Aí, então, ao invés de deixar ele virar um problema gigante, você poderia profilaticamente falar assim, pontualmente ali, vou 2 vezes no mês, né, 15 dias, para fazer um acompanhamento. Com toda certeza. Para não deixar virar um problema maior. E vira, né? E Vira. vira. Tem pessoas aí que, nossa, de um negocinho, uma besteira que aconteceu na infância, já é um determinado período da vida, hoje faz um escândalo danado. Né? E quantos casos muito graves você vê que a pessoa comete um ato muito grave e que você vai perguntar assim, mas qual a motivação por trás disso? E a pessoa dá uma desculpa, que na mente dela é coerente, mas para todas as pessoas é uma fonte de escândalo. E você fala, caramba, mas se ela tivesse visto, tratado, orientado de uma outra maneira, não teria chegado nesse ponto. E é basicamente nisso que a gente atua. Muito bacana, doutor. Doutor, o senhor tem mais algo que queira falar dentro desse assunto? Bom, a respeito disso, eu acredito que ficou muito bem. Ficou, muito bem bom, explicado. para mim, eu acho. Se tiver mais alguma pergunta, assim, o que mais poderia se assim, de forma profilática, é outra coisa que poderia para falar. Pode parecer um clichê, mas essa ajuda, antes de deixar um problema crescer, a gente poderia falar assim, um autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, né? Hoje em dia eu vou falar muito disso. E um set terapêutico, se você quiser buscar essa ajuda, fala assim, não, com autonomia, antes, né, de alguém dizer para você, talvez você precisasse, não sei o quê, falar assim, não, eu vou buscar alguma maneira de desenvolver e aprimorar a minha própria personalidade, dá para analisar a questão de temperamento, porque a questão de temperamento ela é meio inata também, e você fala assim, nossa, então eu vou aprender a lidar com o meu próprio temperamento e poder lidar melhor com os outros, ou seja, você se desenvolve e aprende a lidar melhor com quem está em volta, a ter mais empatia, ter um pouquinho mais de acolhimento e receptividade com todo mundo que está em volta. Sabendo que nem todo mundo, ninguém é perfeito, né? Certo? E a gente vai aprender a lidar com o que é circunstancial do dia a dia e tal. E basicamente é isso. Bacana. Doutor Flávio, deixe os seus contatos com o pessoal. Entendeu? Vocês estão aí com problemas, sabe, os gatilhos que de vez em quando estoura. Você fala, vai, por que isso? Você não sabe o problema. Procura o doutor Flávio ou um especialista na área. Mas o doutor Flávio aqui é um garoto, mas um garoto muito estudado, muito bacana. Vocês vão gostar. Pode me encontrar no Instagram, Flávio H. Ângelo, Flávio Underline H Underline Ângelo, ou Flávio Ângelo, já consegue me encontrar. No meu WhatsApp, que é uma melhor forma de falar diretamente comigo, eu prefiro esse contato mais próximo, 61 9.
caramba, meu próprio celular. Acontece, doutor. Mas Esse cara- isso é exatamente. Você acredita? Isso é gatilho. Que eu fui digitar um CPF numa farmácia Sim. e eu Drogazil. fiquei pensando, exatamente, eu fiquei pensando, caramba, para digitar esse CPF, falar para a pessoa, eu falei assim, caramba, eu não consigo, eu só consigo se você me der a máquina e eu digitar. Aí eu Olha. digitei e fiz. Cria bloqueio, né? E fiz desse jeito, mas é desse Número jeito. dele. É 993033889, exatamente. Aí você me encontra lá, ou me encontra no meu Instagram, Flávio Ângelo, ou Flávio, _H, Ângelo. Pode procurar também meu site, é Flávio Ângelo, ou Flávio Hipnoterapeuta, você encontra. Se botar no Google, encontra essas informações. E eu gostaria de deixar uma metáfora, né, a respeito disso que a gente está Por falando. favor. Normal, baseado num curso em que eu estive ontem, lá fazendo uma demonstração de hipnose de palco e tudo. Sim. E às vezes a gente, igual esse ponto nessa folha, nossos problemas, quando a gente está muito próximo, está focado neles, ele parece muito borrado e enorme. né? Mas se a gente afastar, a gente vai ver que às vezes pode ser só um ponto no papel branco. Não é isso? É isso. Exatamente. Mas a gente precisa, às vezes, de ajuda para dar esse Porque distanciamento. tem gente que não consegue diferenciar o que realmente é o problema, o que é só a ansiedade da coisa.